Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz quando a noite se prolonga. Mensagem 33. A palavra que sair da sua boca seja sempre agradável, temperada com sal, para que saiba como deve responder a cada um. Colossenses 4:6. Viver é também dialogar com as pessoas, pois coexistimos em feixes de relacionamentos constantes, fazendo da nossa existência uma vivência conversada. Alimentamos e nos retroalimentamos através desse fluxo diário de palavras faladas, de palavras escritas, de palavras tocadas, a sinestesia, e de palavras que emitimos através de nossos intervalos silenciosos, essas breves pausas reflexivas onde o silêncio diz o indizível. Entretanto, a ponte que mais usamos a fim de fazer a travessia constante para onde está o outro são as palavras que falamos. E elas podem fazer adoecer e curar, ferir e restaurar, amaldiçoar e bendizer, fechar e abrir portas. São positivas e bem-vindas quando ditas a tempo, mas são negativas e dispensáveis quando ditas fora de tempo. E a partir do ambiente fraterno mais imediato, na maioria dos casos a família, nem sempre o palavreado é terapêutico, porque em certas situações, fora de tempo, só os olhares já são fulminantes, e ai de quem abrir a boca. Essas dificuldades sempre aconteceram, mas numa proporção bem menor e mais como exceção do que regra geral. Foi então que, em 1932, Freud percebeu uma anomalia começando a dominar o comportamento dos seres humanos em geral, a partir do que ele via acontecer na Europa principalmente. E escreveu sobre isso num livro pequeno, mas precioso, intitulado O Mal-Estar da Civilização. No tempo de Paulo já era difícil a arte da travessia pela ponte das palavras a fim de se dialogar com o outro, e vemos isso em suas cartas e no livro de Atos. Hoje, curiosamente, vivendo o esplendor da era da comunicação, está mais complexo fazer essa travessia. É que as pessoas estão armadas de agressividade por uma série de fatores, e o tom de voz é elevado por qualquer bobagem que se diga. Até uma mínima brincadeira pode desencadear uma grande confusão. Para nós cristãos, quanto maior o desafio, mais somos desafiados a ser criativos e a escolher tanto o momento como as palavras, a fim de que nossas conversas com os outros tornem-se saudáveis, sendo instrumentos de distensão e construção de amizades. Normalmente, no nosso contexto brasileiro, futebol, política e religião não são os melhores canais, mas há muitos outros. Pensemos no que Paulo diz em nossa tradução convencional do texto de hoje, que a palavra seja sempre agradável. A palavra agradável chamou-me a atenção, soou-me familiar, e fui ao texto original grego do Novo Testamento para examiná-la melhor. Descobri duas coisas. A palavra sempre, que consta em todas as traduções, é pantote, de panta, que significa tudo, toda, é uma palavra inclusiva e tem um caráter absoluto. Já a palavra agradável vem de carite, de caris, graça. Então é preciso ir além da tradução convencional,
porque, como se costuma dizer no universo literário, tradução é traição. O texto diz mais ou menos assim: que o tempo todo, tudo o que você disser seja cheio de graça, seja gracioso, encantador. Não é fácil, mas é este o desafio para a nova criatura em Cristo. A seguir, Paulo usa a metáfora do sal como tempero, utilizada também por Jesus para dizer que somos o sal da terra. Paulo não menciona o sal nem como moeda, nem como medicação, mas como tempero, aquilo que faz a comida ficar saborosa. Quando falta o tempero do sal na comida, ela fica intragável, e quando há sal em excesso, também. Por que Paulo diz isso? Para sermos o tempo todo agentes dialógicos encantadores do Evangelho da Graça, para sabermos ser elegantes, compreensivos e nunca estarmos diante do outro com o objetivo de derrotá-lo com os nossos argumentos. Nossa palavra precisa ser prazerosa, porque o Evangelho é essencialmente a boa notícia de Jesus, e João nos diz que dele nós recebemos a sua plenitude e graça sobre graça. João 1,16. Para quê? Para fazer com que as pessoas que dialogam conosco tenham prazer em degustar uma bela conversa, temperada sábia e inteligentemente com o sal da graça divina. E mais, que elas queiram repetir a prazerosa degustação. Amém. Igreja Batista Betel.